Salve, salve galera! Meu nome é Marina Shelton, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha que eu já faço há muito tempo em casa e que eu fiz uma versão diferente. Eu acho que vale muito a pena compartilhar com vocês. Para vocês que não podem, que ficou intolerante ao glúten, que aí tem aquela coisa, ai, não posso mais comer coisa. Gente, a gente pode comer tudo, sendo intolerante, a gente pode comer tudo, a gente pode ter prazer em comer tudo. É só procurar as coisas que podem, tá bom? Então vou compartilhar hoje com vocês um croquete para o jantar. É um croquetão grandão, perfeito, delicioso, que você pode rechear com o que você quiser. A ideia tá aí e vocês vão aprender. Fica comigo até o final para você ver todo o processo e como eu vou montar um pratinho com acompanhamentos para essa versão deliciosa. Então vamos lá aprender, mas antes eu vou pedir novamente, né, gente? Porque se não pedir, vocês não fazem. Então, por favor, se inscreva se ainda não é inscrito, curta, compartilhe o meu canal, compartilhe meus vídeos com amigos. Vamos ajudar as pessoas que têm intolerância a conhecer que é possível comer com prazer. Aqui a gente sempre pode comer com prazer. Então vamos lá aprender essa delícia? Bom, galera, para essa receitinha eu vou usar 380 gramas de carne moída. É bem pouquinha carne, não vai muito e dá assim um croquete lindo. E eu sempre compro e congelo a vácuo, porque para descongelar é mais fácil. E eu tenho aqui 80 gramas de quinoa que está de molho desde de manhã, já faz mais de 4 horas. Eu já coloquei cedo, porque quanto mais tempo ela fica de molho, melhor. Eu vou temperar a nossa carne, porque assim a gente fica com ela temperadinha e eu vou deixar ela marinar um pouquinho. Vou usar uma quantidade de sal de ervas, mais ou menos uma colher de chá bem cheia. Vou usar um pouco de pimenta calabresa, porque eu gosto ardido. Vou colocar páprica normal. Vou colocar um pouco de açafrão, aqueles temperinhos básicos que eu tô acostumada a usar, né? E um pouco de curry, que dá um sabor assim muito gostoso. Mas o curry é um temperinho que você tem que usar pouco. E principalmente um pouco de pimenta preta, sal. E o curry você tem que usar pouca quantidade, principalmente se você vai começar a usar ele pela primeira vez, porque ele tem um sabor muito acentuado. Mas depois que você começa a comer, você já acostuma. Eu vou colocar um fiozinho de azeite, porque na hora de passar ele na farinha, a gente precisa, o azeite ajuda a fixar a farinha. E aí dá uma amassadinha para ele pegar bem o tempero. Eu não coloco limão em carne vermelha. Essa carne tem só 5% de gordura, é quase que totalmente magra. Então não tem necessidade, não tem problema, ela não fica gordurosa, porque ela não tem gordura mesmo. Então, vou colocar mais um fiozinho de azeite aqui por cima e deixar ela marinando com... Acabou meu azeite. Deixa ela marinando com plástico filme em cima para ela pegar bem o sabor. Bom, galera, vamos para a segunda parte. Eu já tenho a minha quinoa aqui cozida. Ela cozinhou 10 minutos, não chegou nem 10 minutos. Como ela ficou muito tempo de molho, ela cozinhou muito rápido. 5 minutos de fervidinha, ela já abriu toda, já ficou assim no pontinho. Escorri, lavei com água fria para parar o cozimento.
porque ela precisa, você precisa jogar água fria em cima dela para parar o cozimento. Eu vou fazer o recheio do meu croquete de... vai ser espinafre. Mas pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser cenoura ralada. A última vez que eu fiz com cenoura ralada. Vou colocar um pouco de sal de erva aqui para poder dar uma temperadinha no recheio. E você pode colocar cebolinha, tudo que você quiser. Cenoura ralada fica muito gostoso. A última vez eu fiz com cenoura ralada, pimentão de todo tipo eu coloquei, vermelho, amarelo, laranja. Hoje eu vou colocar só um pimentãozinho desse pequenininho, esse amarelo. Vou cortar ele fininho, pequeno, porque tem criança que não come em casa. Então, para não tirar do prato, que eu fico assim bem furiosa quando começa a separar as coisinhas, né? Então, a técnica é cortar pequeno. Quando você corta pequeno, você impossibilita da pessoa tirar. E todos os alimentos é necessário para o nosso corpo. Então, você precisa sempre instruir seu filho de que ele precisa comer tudo. Todas as cores têm muita importância na nossa saúde. Cores, variedade de coisas, sem aquela história de, ai, só gosto disso, só vou comer isso. Então, eu acho que Deus deixou aí um universo de cores e sabores pra gente comer, né? Então, não podemos ficar só na mesma coisa, né? Precisamos provar de tudo, porque todos eles têm muita importância na nossa saúde. Senão, não teria, né? As cores, principalmente. E aí dá uma refogadinha só para dar uma murchada no pimentão e na cebolinha. E aí vamos colocar o nosso espinafre. O espinafre murcha muito rápido, ele vai diminuir bastante. Eu lavei, tá nessa vasilhinha aqui que é para escorrer, porque eu não acredito que eles venham limpo. Eu sempre acho terra, acho um monte de coisa nos espinafres. Então, aqui em casa lava-se tudo. Não acredito nessa história de que o saquinho vem limpo. Vou deixar ele murchando aqui. Enquanto isso, eu vou ralar um pouco de... Vou secar minha tábua aqui para não ficar... Vou ralar um pouco de queijo para mim colocar junto no meu recheio. Eu vou usar esse queijinho da BioLife, que é um queijo vegano. É só um pouco mesmo, só para poder dar um pouco de liga naquilo ali. Não é grande quantidade, não chega nem 50 gramas de queijo. Eu faço muitas receitas com uma barrinha dessa, tá, gente? Porque eu não exagero nas quantidades. Eu não como queijo demais, porque queijo tem gordura, né? Mesmo ele sendo vegano, ele tem um pouco de gordura, sim. Essa barrinha, ela pesa 200 gramas. Às vezes eu faço 3 a 4 receitas com ela. Olha, ele murcha e aí ele tem bastante água. Então eu preciso tirar um pouco essa água para poder não ficar muita água dentro do nosso... Vou colocar uma pitadinha de sal, que o sal do sal de ervas é pouco. Uma pitadinha de páprica picante, só para dar um certo. Esse lado. Só para dar aqui. A páprica picante, ela tem assim um saborzinho picante, mas muito leve. Bom, eu vou escorrer ali dentro da pia essa água, porque eu não preciso dela.
deixa com bem pouca quantidade. Porque o espinafre ele não precisa cozinhar muito. Então, se eu deixar para secar essa água, ele vai perder as qualidades dele, né? E aí vamos dar uma misturada com esse queijo. Dá para usar vários queijos, dá para usar também. Se você não quiser usar queijo, não tiver queijo, você pode fazer uma misturinha de água com leite vegetal de castanha de caju ou outro leite vegetal com um pouco de maisena e colocar para poder dar uma liga nele, fica divino. Desligar porque ele continua muito tempo quente esse fogo aqui. E olha, derretidinho. Esse vai ser o recheio do meu croquete. E agora vamos organizar aqui para poder montar nosso croquete. Eu vou misturar Eu sempre deixo um pouco assim, porque eu posso fazer uma saladinha ou também fazer um pãozinho de frigideira que fica dos deuses com quinoa. E agora é hora de meter a mão aqui para poder misturar tudo. Para fazer a quinoa incorporar bem na carne, que já está temperada, mais ou menos umas 2 horas, que é para pegar bem o sabor. Gente, isso aqui você pode deixar preparado do dia anterior na geladeira, embrulhado em plástico filme, e no outro dia só assar, tá? Para quem trabalha fora, tipo fazer na noite anterior e guardar lá na geladeira. O sal de ervas, ele tem uma coisa muito legal, que o fato dele não ter o alho, ele não deixa aquela comida temperada exageradamente. Então, eu vou acrescentar só um pouquinho de sal aqui, porque como eu acrescentei a quinoa e ela tá sem sal, ela pode tirar o sal da nossa carne. Então, o sal de ervas tem essa coisa, sabe? De deixar muito gostosa uma carne, mesmo você temperando ela. Eu, às vezes, tempero e congelo. Às vezes, deixo vários dias congelado, quando eu tiro tá perfeito. Porque o alho é que faz ele dá uma cozinhada na carne e impregna aquele cheiro e aquele sabor, que é bom o sabor do alho. Mas quando você tempera e deixa na geladeira, ele pega muito. Bom, galera, eu vou colocar em cima dessa tábua. Na verdade, isso aqui não é um painel, gente, isso é uma tábua que dá para cobrir esse tipo de fogão aqui. Eu achei bem interessante ela, por isso eu comprei. Eu vou colocar o plástico filme aqui para colocar nossa carne em cima. Vou colocar aqui e vou amassar ela para ela ficar espalhadinha para mim poder rechear. Aí, se você quiser passar o rolo, mas assim você já consegue, com a mão você consegue. Quando eu faço o rocambole, eu passo o rolo e coloco outro plástico filme em cima para poder deixar ela bem fininha as camadas. Mas com a mão você consegue, é só você deixar tudo na mesma altura e aí você vai conseguir. Você vai conseguir fechar, porque ela tem que ficar bem retinho para poder não dar buraco na hora que você enrolar. Bom, vamos colocar o nosso recheio e fechar nosso croquete.
Ele tá um pouquinho quente. Porque ficou em cima da chama ali e ela manteve o calor. E agora, para fechar, a gente usa o plástico filme, que aí ele vai... Para não sobrar recheio lá pro outro lado, dá uma empurradinha assim para poder ele colar. Eu preciso que essa parte encoste aqui, que é para ela colar. E aí aqui a gente dá uma dobradinha nas pontas assim, ó. Para ele ficar um croquetão mesmo. Gente, é o mesmo método do rocambole que eu ensinei. E aí agora eu vou dar uma apertadinha nele aqui dentro pra ele ficar bem compactadozinho. E agora eu vou colocar outro plástico filme e colocar a farinha que eu vou cobrir ele. E aí você tem duas opções de farinha, gente. Você pode usar, essa eu compro pronta aqui, que é uma farinha de pão, que ela é assim crocantezinha, igual aquelas que empanam os camarões, sabe, da comidinha japonesa. É igual elas. E olha, eu fiz uma experiência que eu faço sempre esse aqui em casa e vou te dizer um negócio, ficou delicioso, sequinho, crocante. E aí, se você não tiver essa farinha aqui, você pode, olha, pouquinha quantidade. Você vai usar o cornflakes, que é aquele cerealzinho de milho sem açúcar. Esse aqui já tá um pouco quebrado, mas esse aqui é cornflakes, olha. Aí você coloca dentro de um saquinho, tem que ser um saquinho mais grosso. E aí você pega uma garrafa, um rolo, você passa em cima dela que ela quebra todinha e fica assim, olha. Aí você cobre o seu croquete, que fica delicioso, super crocante, gente, dos deuses. Vocês não fazem ideia do tanto que é gostoso. Agora eu vou rolar ele ali pra cima para poder... E aí eu vou colocar um fiozinho de azeite aqui em cima dele, dar uma lambuzadinha, só bem pequenininho o fiozinho, só para poder... Porque como eu vou assar na airfry, se não tiver bem umedecido, ela fica seco, né? Então eu vou colocar para... Puxa de lá para cá e vai rolando para poder ficar todo enfarinhado. Bom, vou levar para a geladeira para ele poder dar uma compactada, para ele ficar durinho. Olha, porque aí ele não tem perigo de quebrar. Bom, galera, eu coloquei no freezer meu
meu croquete para ele poder ficar mais durinho. Agora eu vou dar uma espirrada de óleo nele, que é para poder ele ficar mais úmidozinho, para essa farinha ficar crocante por fora. Se você não tiver esse olhinho que espirra, o que você pode fazer? Nossa, até meu telefone tá ficando ali cheio de... Se você não tiver isso aqui, você pode pegar... Vou mostrar um pra vocês que eu tenho aqui. Que dá pra... Olha, esses vidrinhos você compra nas lojas de cosmético para poder colocar. Você pode colocar óleo aqui dentro e você usa para espirrar, que dá certinho, tá? O óleo que você usa na cozinha. E aí agora eu vou passar ele pra cá, pra grade onde eu vou assar. E vou colocar na Ninja, que eu vou assar na Ninja. Ela tem a mesma função de air fry, gente. Galera, nosso croquetezinho pronto. Olha, isso aqui é porque tem queijo, tá? E o queijo é normal ele dar essas estouradinhas. Mas se você fizer recheado com pimentão, cenoura ralada, essas coisas não estoura. Mas tá maravilhoso, né? Eu vou cortar agora. Gente, vamos cortar. Claro que ele vai ficar mais certinho depois, amanhã, quando ele estiver bem frio. Mas mesmo assim, ele está divino, olha. Vou cortar a segunda fatia para vocês verem mais no meio. E olha isso, gente. Ai, que essa fumacinha saindo, gente. Isso aqui, manjar dos deuses. Agora eu vou montar um pratinho aqui para vocês verem como que dá para comer isso aqui com uma batatinha assada, batata doce, que eu assei, dei uma leve cozinhada nela e assei abóbora com casca, que a casca fica super crocante, fica uma delícia. E uma saladinha, você tem um prato montado assim, olha, uma saladinha de... Ai, não é alface, isso aqui é... Não lembro o nome dela. Tudo bem, importa, né? O importante é comer a folha, ser saudável. E aí uns tomatinhos, cereja, de todas as cores. Uma beterraba, porque é muito importante a gente comer muito mais salada que carne, né? Essa é uma maneira de você comer menos quantidade de carne. Gente, quando a gente coloca a quinoa junto, você aumenta. Vocês viram que eu usei 380 gramas de carne e 80 gramas de quinoa, que eu nem usei tudo. Então, é meia xícara baixinha, é o suficiente. E aí você tem refeição aqui para umas 4 pessoas, tranquilo. Olha isso. Pratinho montado. Então, só partir pro abraço agora, né, gente? Eu espero mesmo que vocês façam, que tenha sido útil para vocês. Não é uma receitinha vegana, mas é uma maneira da gente diminuir a carne, né? Então, até o próximo vídeo e bom apetite!